você pode fazer como Tomé. Tomé falou o seguinte: na hora que chegou a informação para ele que Jesus ressuscitou, na hora ele falou: olha, eu só acredito vendo e eu quero ver também as marcas do cravo na mão. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Não é isso, Lailane? O que fala pra gente o hipertexto de quarta-feira? Então, né, o hipertexto, ele vem falando de Maria ainda, tem alguns pontos, né? Do choro à alegria. Por exemplo, a lição mostra a transformação emocional de Maria. Como a Patrícia comentou aqui, ela começou ali a manhã de domingo chorando diante do túmulo vazio, né? Achando que tudo ali havia terminado, mas o encontro com Jesus mudou completamente essa realidade. Seu choro foi substituído por alegria e missão. Como nós comentamos aqui, ela foi a primeira a levar a notícia aos discípulos, né? Então ela passa ali de enlutada a mensageira da ressurreição. Olha só que coisa maravilhosa, né? Outro ponto também, Cadu, que eu queria trazer aqui, é a questão de Tomé, que nós até comentamos um pouco aqui, né? Da Uhum. dúvida à adoração. Tomé, ele representa a luta da fé, né? Ele declarou que só acreditaria se ele visse as marcas ali nas mãos de Cristo. Então, quando Jesus aparece e o convida a tocar suas feridas, a dúvida foi vencida, né? Tomé fez uma das declarações mais profundas da Bíblia: Senhor meu e Deus meu. Então, assim, eu vejo que a lição destaca que Jesus ele não rejeita o questionamento sincero, né? Mas conduz a dúvida a uma fé madura. Então, mesmo que às vezes a gente tenha dúvida em relação a algumas coisas, a gente pode sim questionar. Com Se a gente certeza. estiver com o nosso coração aberto para isso, a poder ouvir a voz do Espírito Santo, compreender de uma forma mais clara, a gente vai ter a nossa resposta sim. A gente fala, ouve falar muito na igreja que é muito mais válido um questionamento sincero do que uma adoração falsa, né? Uma adoração mecânica, uma adoração sem sentimento. Não, nós, sinceramente, nós devemos questionar a Deus, porque uma das orações que eu tenho a mais absoluta certeza que Deus responde é se você perguntar coisas sobre ele. Senhor, estou na dúvida se realmente o Senhor existe. Ele vai te Ele responder. mostra. Faça essa pergunta em casa. Ele vai te responder, Esse é né? o ponto, Cadu. É totalmente legítimo você. Se você está na dúvida, você está em casa, você pode fazer como Tomé. Tomé falou o seguinte: na hora que chegou a informação para ele que Jesus ressuscitou, na hora ele falou: olha, eu só acredito vendo e eu quero ver também as marcas do cravo na mão. Passou alguns dias, não foi na hora que apareceu Não. Jesus É para que pra ele. gente acha que foi automático, né? Passou alguns dias, aí alguém bateu lá na porta, era Jesus. Aí Jesus foi em Tomé, imagina, né? Aqui que estou. Imagina a sensação em Tomé. É, Tomé, você queria me ver, né? Imagino. Olha Tá aqui, aqui, né? ó, as marcas. Hoje, no século XXI, em 2026, você pode fazer uma oração dessa? Senhor, eu se revela para mim, assim como Tomé, assim como o Senhor se revelou para Tomé de forma particular e especial, eu também gostaria de ter essa revelação para que a minha crença seja efetiva. Eu acho isso não é algo assim Não que é uma você. afronta. Não é uma Não, afronta. não é. É Não sincero. é. É um coração sincero, Uhum. porque assim, ó, se a gente for olhar nos nossos dias atuais, são várias religiões, né? O que será de fato vem ao meu encontro que é verdadeiro? Então, se eu tenho dúvidas sobre algo que é verdadeiro, eu preciso ir procurar quem é o dono da história, que é Jesus. Então, se eu tenho Exatamente. dúvidas sobre a existência de Jesus, eu preciso procurá-lo e, e ser sincero, ir com ele, com um coração sincero, Senhor, me mostra de fato quem tu és, se de fato tu existe. E Deus com certeza vai Tenho certeza. responder. Sabe o que é engraçado? Você veja como a gente, usando a palavra bem técnica, a gente não prova Deus. Porque a revelação para Tomé serviu para Tomé. E serviu para nos inspirar, mas foi para Tomé. Tem um monte de gente nas igrejas que fala, né? Tiveram um sonho, pessoas foram usadas, que ela entendeu que A aquilo, natureza a também. natureza. Então Deus, ele pode se revelar para você de maneira particular que vai servir exatamente para você. É claro Sim. que depois dessa revelação, você pode falar para as pessoas e pode inspirar elas. Exatamente. E Deus vai falar de uma maneira que você entende. E só você vai entender. É o que você está falando. É a particularidade da fala de Deus com você.
E só um ponto que a gente vê que a Bíblia, ela mesmo fala, né? Bem-aventurados aqueles que não viram, mas Mas creram. creram. Mas Então, creram. esse é o ponto, essa é a mensagem. Se a gente É. deixar o nosso coração aberto, né? É uma mensagem atual, né? Essa certeza. mensagem aí é para nós. Ele pensou no futuro quando ele pede para escreverem Ele isso falou pra aí. Tomé isso. Porque a Jesus. gente, né, no período, a gente não viveu o período da crucificação, quando Jesus andou aqui operando milagres. Então hoje a gente crê sem ver, Bem-aventurado quem né? crê sem Então ver. nós somos bem-aventurados porque a Amém. gente crê em um Deus. Eu costumo falar assim, que eu não vejo Jesus face a face, mas eu consigo sentir ele em várias etapas do meu dia. Eu consigo ver ele Muito quando bom. eu levanto pela manhã, eu consigo ver, sentir que ele existe quando eu faço meu culto particular, quando eu oro em particular, quando ele me protege quando eu vou trabalhar, quando eu retorno para minha casa, com cuidado com os meus filhos, com o meu marido, né, pela preparação que ele faz durante todos os dias de alimento, de pagar uma conta, né, de Sim. ter um emprego. Então eu não vejo, mas eu sinto ele em todos os detalhes. E sem ressurreição, não existe evangelho, como a gente já falou aqui. Não existe futuro, não existe esperança. E se você está gostando, Fábio, o pessoal de casa está gostando do que você está vendo aqui no programa do Solcast, eu queria convidar vocês agora para vocês se inscreverem no canal, para vocês compartilharem os nossos vídeos, verem, né, as outras, Comentar. comentar, verem os outros vídeos, porque é importantíssimo para que a palavra de Deus possa ser promulgada.